Estamos na aula 7 do nosso curso de Matemática Essencial antes do Ensino Superior, que é um curso que se destina aos alunos que querem ingressar no ensino superior e já não estudam matemática há alguns anos, portanto têm de fazer algumas revisões. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem ingressar nos cursos superiores de gestão ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos. Hoje vamos ver as frações, vamos continuar a ver as frações próprias e impróprias, frações mistas e ainda as operações aritméticas restantes, a multiplicação, a divisão e a potenciação. Uma fração própria é uma fração que corresponde à ideia de que uma fração é uma parte, é menos do que o todo, é apenas uma parte. Se eu tenho que o todo é a soma de todas as partes e uma parte é inferior ao todo. Assim, se eu tiver 1/4 mais 1/4 mais 2/4, eu tenho 4/4, que é igual a 1. 1 representa o todo. E qualquer uma daquelas parcelas, 1/4 e 2/4, são menores do que o todo. Isto é, o numerador é menor do que o denominador e, portanto, a fração representa um número inferior a 1. Se eu tivesse 1/4 mais 1/3, somando, dá 5/6, e 5/6 é menor do que o todo, que eram 6/6. Falta-me ainda 1/6 para ter o todo. E podem perguntar, mas há frações em que o numerador é maior que o denominador, isto é, há frações que representam mais do que 1, mais do que o todo, depende do contexto em que estamos a utilizar, a justificação destas frações, mas elas existem. Há frações que efetivamente representam números superiores a 1. Se o numerador for superior ao denominador, a fração é superior a 1. E há situações em que nós percebemos muito bem a existência destas frações impróprias com valor superior a 1. Por exemplo, se eu tiver um rácio que mede as receitas das vendas face ao custo das mercadorias vendidas, nós temos, por exemplo, as vendas de 1.210 e o custo das mercadorias de 1.100, nós podemos, simplificando esta fração, dizer que esse rácio é de 11 décimos. E o que é que significa 11 décimos? Que de facto é maior que 1. O que é que significa 11 décimos? Significa que por cada euro gasto, eu recebi 1,1 euros. Também posso pensar noutra situação. Se eu tiver 56 anos e o João tiver 20 anos, eu posso dizer que posso estabelecer a relação entre a minha idade e a do João. Pode ser 56 a dividir por 20 e dá 14 quintos, o que significa que a minha idade representa 14 quintos da idade do João. 14 é superior a 5, logo é maior, a fração é maior do que 1 e percebe-se porque eu sou mais velha. Por outro lado, também, noutra situação, se eu depositar por um prazo de um ano 1.000 euros num banco e receber no final desse ano 1.030 euros, a relação entre o capital acumulado e o capital inicial é de 1.030 sobre 1.000, que pode ser simplificado na fração 103 sobre 100. 103 sobre 100 também é maior que 1. E se é maior que 1, o que é que significa o 103 sobre 100? Significa que por cada euro que eu depositei, eu recebi 1,03 euros. Isto é, por cada euro eu tive um ganho de 3 cêntimos. E ainda na senda dos conceitos básicos, nós podemos referir que os numeradores e os denominadores não são só números inteiros positivos. Podem ser números reais e podem ser, portanto, números relativos, negativos e positivos. E quando eu estou a fazer operações com frações que tenham números negativos no numerador e no denominador, tenho de aplicar as regras dos sinais. Se eu tiver 5/6, são os dois positivos, o numerador e o denominador é positivo, então a fração é positiva. Se eu tiver menos 5
e menos 6, menos por menos dá mais, e a fração continua positiva, 5 sextos. Mas se eu tiver no numerador menos 5 e no denominador 6, a fração já é negativa. Menos por mais dá menos, então fica menos 5 sextos. Se eu tiver, ao contrário, se o numerador for positivo e o denominador negativo, também tem mais por menos dá menos, temos menos 5 sextos, uma fração negativa. E os meus numeradores e denominadores podem também ser números fracionários, podem ser outras frações. Eu tenho, por exemplo, um meio a dividir por 3 quartos, é uma fração, 1/2 sobre 3 quartos, 2 quintos sobre 4, e neste caso eu pressuponho que é 2 quintos sobre 4 sobre 1, ou então posso ter 5 2 nonos e, portanto, 5 sobre 1 a dividir por 2 nonos. E a multiplicação das frações percebe-se melhor com alguns exemplos concretos. Por exemplo, eu vendi 1/5 de um terreno com 1200 metros quadrados de área. 1/5 de, quando eu digo 1/5, uma fração de qualquer coisa, é sempre uma operação de multiplicação. 1/5 vezes 1200. Então, a parte do terreno que eu vendi é 240 metros quadrados. Eu até pus a verde 1/5 de e transformei num 1/5 vezes também a verde. Para sabermos que a preposição de vai sempre traduzir-se por uma multiplicação. E o comprador, por sua vez, vendeu 1/3 dessa parcela de terreno, desses 240 metros quadrados que eu lhe vendi. O comprador vendeu também a outra pessoa. Então, qual foi a área que ele vendeu? Eu tinha-lhe vendido 1/5, desse quinto, ele vendeu 2/3. Portanto, vamos também multiplicar 1/5 vezes 2/3. Ele vendeu 2/3 de 1/5. Simplificando, fazendo a operação, dá 1 vezes 2 no numerador. Se multiplico o numerador, 1 vezes 2, multiplico o denominador, 3 vezes 5. E tenho a fração 2 quinzeavos. Então, qual foi a fração que aquele que me comprou vendeu? Vendeu 2/5. 2/5 de quê? Do tamanho inicial do terreno, que eram 1200 metros quadrados. 160 metros quadrados. E eu comprei um vestido por 90 euros, mas tive muita sorte, porque o vendedor descontou-me 5/8 de 2/3 do vestido. Era um vendedor que gostava muito de matemática e apresentava os descontos desta maneira. 5/8 de 2/3. Então, quanto é que eu poupei, ou por quanto é que eu comprei o vestido? Ele fez-me um desconto de 5/8 de 2/3. Aquela preposição de vai transformar-se numa multiplicação. Então, é 2/3 vezes 5/8. E porquê que eu pus menos 5/8? Porque foi um desconto. Eu não paguei 90 euros por vestido. Eu paguei menos. E paguei menos aquele desconto que ele me fez. Portanto, menos 5/8 representa o desconto que ele me fez. Multiplico o numerador, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Multiplico os denominadores, 3 vezes 8, 24. Simplificando a fração, eu tive um desconto de 5/12. Isto é, eu vou subtrair aos 90 euros do custo inicial do vestido, do preço inicial do vestido, vou subtrair os 5/12 de quê? Do preço inicial do vestido, que eram 90 euros. Portanto, eu vou pagar pelo vestido apenas 52,5 euros. A divisão é a operação inversa da multiplicação e eu posso querer dividir uma parte noutras partes. Eu tenho, por exemplo, 2/5 de um bolo e quero dividir esses 2/5 por 4 pessoas. Vou fazer 2/5 a dividir por 4 e 2/5 a dividir por 4 vai ser a mesma coisa que 2/5 a dividir por 4 sobre 1. Portanto, é uma fração no numerador, outra fração no denominador.
e vou transformar aquela divisão numa multiplicação. Vou dizer que é 2/5 vezes o inverso do denominador. E o inverso do denominador, que era 4, é 1/4. Troco o numerador com o denominador. E fica 2/5 vezes 1/4. 1/4 é o inverso de 4, que está no denominador da fração. Então fica 1/4. Vou multiplicar por 1/4. 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 4 dá 20. Cabe a cada uma dessas 4 pessoas, cabe 1/10. Se eu somar 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10, ficam 4/10. 4/10 simplificados dá o meu todo, que eram 2/5 do bolo. Se eu tiver, por exemplo, 1/5 a dividir por 2/3, eu vou multiplicar o 1/5, que é o dividendo, vou multiplicar pelo inverso do divisor. E o inverso do divisor, que era 2/3, vai passar a ser 3/2. O inverso é 3/2. Vou multiplicar 1/5 vezes 3/2 e dá 3/10. Portanto, eu tenho o numerador do dividendo, o denominador do dividendo, forma o meu dividendo, porque é uma fração, a dividir por outra fração, que é o divisor, que é o divisor, tenho o numerador do divisor e o denominador do divisor. Então, eu vou multiplicar a fração que representa o dividendo, vou multiplicá-la pelo inverso da fração que representa o divisor. E tenho um outro problema, por exemplo, se eu tivesse que os meus direitos de autor correspondem a 1/10 da receita da venda dos meus livros, e se este ano recebi 1.500 euros, eu posso saber quais foram as receitas anuais, quais foram as receitas das vendas anuais? Posso. 1.500 a dividir por 1/10 é a mesma coisa que 1.500 vezes o inverso de 1/10, que é 10. Então, as vendas anuais dos livros foram de 15.000 euros. Temos 2/3 a dividir por 5/4, que vai ser 2/3 vezes 4/5. 8/15. Também há quem aplica esta regra, que é multiplicar os extremos, 2 vezes 4, 8, e dividir pela multiplicação dos mais interiores, 3 vezes 5, 15. E se o numerador e o denominador da fração forem negativos, forem números negativos, temos de aplicar as regras dos sinais. Isto é, se eu tiver menos 1/5 a dividir por 2/3, menos por mais dá menos, vai ser menos 3/10. Se eu tiver 1/5 a dividir por menos 2/3, também mais por menos dá menos. 1/5 vezes menos 3/2 dá menos 3/10. Se eu tiver o numerador e o denominador ambos negativos, portanto, menos 1/5 a dividir por menos 2/3, vai dar menos por menos dá mais e vai dar 3/10. E passamos à potenciação de frações. Aqui aplicam-se as mesmas regras de que falamos para a potenciação de números inteiros. Isto é, se eu tiver duas potências para multiplicar, em que a base é a mesma e os expoentes são diferentes, dou a mesma base, somo os expoentes. Se eu tiver duas potências para multiplicar, em que os expoentes são iguais e as bases diferentes, multiplico as bases e dou o mesmo expoente. Na divisão mesmo, aplicam-se também as mesmas regras. Se eu tiver duas potências para dividir uma pela outra, em que a base é a mesma e os expoentes forem diferentes, dou a mesma base, subtraio os expoentes. Se as potências que vou dividir tiverem o mesmo expoente e bases diferentes, então vou dividir as bases e dou o mesmo expoente. Se eu tiver uma potência elevada ao cubo, por exemplo, naquela linha F, tenho uma potência elevada ao cubo e depois ao quadrado, então é a base e multiplico os expoentes. Se eu tiver 2/5 ao cubo e ao quadrado, que tenho ali na linha F, é 2/5 elevado a 6, que é 3 vezes 2, 6.
Há aqui uns casos interessantes para verem, que é 3/16 levantado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Se eu tiver 3 menos 3 quartos levantados a um expoente par, vai dar par, também já falamos anteriormente. Se eu tiver menos 3 quartos levantado a um expoente ímpar, a fração vai ser negativa. E ainda queria falar naquela linha A, os outros exemplos já julgo que são fáceis de seguirem. Na linha A eu tenho 3 quartos ao quadrado. O que é que aquilo significa? Significa que é 3 quartos vezes 3 quartos. Multiplico 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9/16. E ainda em muitas circunstâncias utilizam-se frações mistas. O que são frações mistas? São frações que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Tenho, por exemplo, 4, 1/3. Como é que eu devo entender 4, 1/3? 4 unidades mais 1/3. Somando aquelas duas frações, o 4 sobre 1 mais 1 sobre 3 dá 13 terços. Portanto, eu tenho um inteiro e tenho uma fração. Como é que eu devo entender o número? Como é que eu devo representar o número de outra maneira? Inteiro, tenho o inteiro, mais o numerador sobre o denominador. 3 7 décimos significa 37 décimos. Portanto, eu somei 3 mais 7 décimos. Como é que eu posso fazer a operação inversa? Isto é, como é que eu posso, tendo uma fração 42 quintos, como é que eu posso representar sobre a forma de uma fração mista? Vou dividir 42, o numerador, pelo denominador, 5, deu 8 de quociente, 2 de resto, então eu vou dizer que é 42 quintos é igual a 8 unidades mais 2 quintos que me sobraram. Portanto, 8 mais 2 quintos. São 8 unidades mais 2 quintos. Já sabemos multiplicar, dividir e fazer potenciações com frações. E vamos, na próxima aula, falar de frações decimais e percentagens.